Olá, consciência! Como que vocês estão? Gente, eu sempre ouvi uma coisa depois aí desse despertar, que era que a sua luz está escondida na sua sombra. Até aí tudo bem, né? Eu, depois de uns 5 anos aí que eu tive meu despertar da consciência, eu busquei essa minha melhor versão, né? Busquei meditar, busquei, sei lá, fazer aquilo que eu julgava ser bom pra mim, de certa forma, tá nessa luz, né? Só que aconteceram muitas coisas boas, né? Claro, a gente vibra mais alto, a gente atrai coisas mais alto. Só que em si, essa luz dentro de mim, ela, não sei, ela vinha quando eu praticava essas coisas e ela ia embora. E depois restava ali a dor, a angústia, sabe? E esse ano, assim, mudou de uma forma inacreditável, não aqui fora, né? Mas, o dia tá muito lindo hoje. Mas mudou dentro de mim. Por quê? Qual que foi a coisa diferente aí que eu comecei a fazer, né? Eu comecei a aceitar as minhas sombras, em vez de me tornar melhor para fugir delas, sabe? É como se eu me achasse uma pessoa ruim por dentro, então eu vou compensar aqui fora sendo muito bom. E as coisas assim, olha, eu não tenho nem palavra dessa coisa de que a sua luz, ela tá nas suas sombras, né? O que acontece? Geralmente as pessoas falam tanto quanto a gente é uma boa pessoa, a energia que sente do nosso lado, né? Só que, gente, evolução começa quando você se torna uma pessoa melhor dentro da sua casa. Porque ser bom fora de casa, com pessoas que não te despertam dores, isso qualquer um faz, não é mesmo? E eu comecei a trabalhar as minhas sombras, principalmente o problema que eu tenho de autoestima, que isso levou a ter vícios em drogas, né? Enquanto eu tava o tempo todo querendo fugir disso, não aceitar dentro de mim, me julgando. Nossa, você ainda faz isso, tananana. Quando eu parei, eu cortei essa coisa e eu comecei a perguntar, nossa, mas por que essas coisas acontecem? Deixa eu acolher sem mesmo eu saber o que o que era acolher as sombras, né? Então eu fui e não sei se vai dar ruim aqui no áudio, por causa do avião tá passando. Moro bem pertinho ali do aeroporto. Mas então, quando eu comecei a entregar essas sombras, até mesmo as coisas ruins que as pessoas dentro de casa me despertam, eu comecei a ver a vivenciar, né, aquilo de que a realidade, na verdade, ela é criada dentro de você. Então, tudo aquilo no mundo, né, que a gente julga de ruim, muitas vezes está dentro da gente. E aí você fala, nossa, mas tá acontecendo guerra no mundo, o que eu tenho a ver? Será que dentro da sua casa você também não faz guerra? E é por isso que o fato de estar acontecendo guerra no mundo, você está tão conectada a isso, né? Lógico, tem coisas aqui que eu não tenho explicações, né? O mundo é como é justamente porque a gente está aqui para evoluir nós mesmos, né? A gente está aqui para evoluir nós mesmos. Então essa mensagem que eu queria trazer é como a nossa luz, ela está dentro da nossa sombra, né? Mas o mais acreditável veio depois. Porque depois que eu comecei a trabalhar as minhas sombras, naturalmente assim, parece que dentro de mim, daqui de baixo, era como se antes tivesse algo bloqueado que parava no meu coração e eu ficava sentindo aquelas emoções fortes. E naturalmente, depois de começar a trabalhar as minhas sombras, parece que vem algo de baixo para cima, ela sobe e ela não só passa pelo meu coração, como ela faz assim. E olha que incrível, depois que eu comecei a aceitar as minhas sombras, que eu comecei a falar abertamente que eu tenho ansiedade, que eu já tive vícios de droga, e tudo aquelas coisas, aquelas sombras ali que eu só escondia, sabe, começou a acontecer? Eu comecei a trabalhar elas e naturalmente, quando eu perdi o medo,
quando eu aceitei a sombra, parece que eu aceitei a luz. É muito louco que antes eu tinha... A gente nunca se aceita, né? Ai, somos imagens e semelhança de Deus, né? Aí a gente olha pra gente assim, vê essa maldade, julgamento que a gente faz com o mundo, né? E a gente acaba não aceitando essas verdades, né? Mas depois que eu aceitei a minha sombra, isso aconteceu tão naturalmente. Não que eu virei uma pessoa de luz, eu cheguei ali onde que eu queria, né? Até porque eu acho que eu só vou chegar onde que eu quero depois que eu for dessa vida para outra, né? Porque enquanto a gente está aqui encarnada, a gente tem coisas a trabalhar. Então é uma ilusão nossa olhar para qualquer pessoa e colocar elas num pedestal, né? Até porque se elas estão encarnadas, elas têm coisas para trabalhar. Talvez elas não precisem trabalhar o lado financeiro, que talvez a gente busca, relações da família, mas alguma coisa ela tem, que é por isso que ela tá aqui. Não acho que ninguém tá aqui para servir a humanidade, né? Lógico que servir a humanidade, ela tem que ser um reflexo da sua evolução. Você se trabalha, você compartilha. É isso que eu fiz. Eu sempre tive o ego lá em cima de querer fazer vídeos, ensinar as pessoas que é a minha missão, que nossa, meu Deus, sabe, eu vim pra isso, porque isso queimava no meu coração. Bobagem. Bobagem. Ego, 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 ego. A gente só dá ao mundo aquilo que a gente tem. Então, conforme você se trabalha, você consegue compartilhar isso. Eu tô trabalhando as minhas sombras e tá aqui refletindo nesse vídeo. Eu não parei, eu não fiquei ali na cabeça, nossa, tenho que criar vídeo, isso e aquilo, como eu já fiz muitas vezes, eu nem conseguia fazer. Simplesmente agora são que nem 8 horas da manhã, acordei, fiz tudo que eu tinha a fazer, fui trabalhar as minhas sombras e do nada veio isso na minha cabeça. Eu vim andando com medo. Com medo por quê? Porque isso não tem a ver com o outro, né? Tem a ver comigo. Entrei no meio de uma civilização, dentro de um pasto. O que essas pessoas vão pensar? O que é isso e aquilo? Só que agora eu sei que eu tô aqui para trabalhar sombras. Então, mesmo com medo, eu vou porque, nossa, eu preciso enfrentar isso, eu tenho algo para trabalhar. E isso reflete no mundo, né, gente? E é realmente, tem coisas assim que a gente fica preso na espiritualidade, estudando, mas a gente não vive na prática, né? E eu sei que a vida não é esse mar de rosas, né? Não é esse mar de rosas e a gente se perde nessa nova religião, né? Que virou a espiritualidade, a positividade, que faz parte, não tô aqui pra julgar essas pessoas nem nada. Eu fui muitas delas e ainda talvez eu vou ser em algum momento. Talvez não esteja sendo aqui, mas assim que eu sair ali, possa ser que eu seja. Então, tá tudo bem. Mas essa mensagem que eu queria vir trazer para vocês, que a luz, ela é algo que ela vai acontecer de uma forma muito natural, como tem acontecido esse ano comigo. Esse ano de você sentir, né, gente? Porque uma coisa é você falar de Deus, outra coisa é você acreditar em Deus, outra coisa é você sentir Ele dentro de você sem você precisar fazer sacrifícios. Porque todos nós temos essa luz ela é parte de quem nós somos, ela não é uma coisa que a gente tem que se desgastar para buscar. A gente tem que simplesmente começar a trabalhar. A gente tem que simplesmente começar a trabalhar essas sombras dentro da gente, que a luz ela vai passar por nós naturalmente. A luz ela é quem nós somos e quem nós somos não tem algo que eu precisa fazer para ser quem eu sou. Eu tenho que simplesmente tirar aquilo que bloqueia o que eu sou. Então, se você caiu nesse vídeo, se você tem se desgastado para evoluir, se você estuda muito expansão da consciência, sabe? E se isso faz sentido para você, lógico. Então começa a trabalhar as suas sombras, porque depois que a gente trabalha as nossas sombras, a gente passa a aceitar a nossa luz. E agora eu falo, eu achei muito louco, porque eu me percebi falando de quanto eu sou luz assim naturalmente. Antes eu me colocava num lugar muito lá embaixo, né?
sei lá, tem um amor vindo, assim, ele quer transbordar. Eu e minha irmã, a gente sempre brigou muito, assim. Antes de dormir, do nada, eu fui lá, escrevi uma música pra ela, coloquei pra tocar, mandei pra ela. E o engraçado até que na hora que ela tava ouvindo, né? Lógico que ela deve ter gostado, sentido, né? Porque ela é uma pessoa, assim, maravilhosa. Aí ela começou a rir de não entender o que estava acontecendo. E eu sei que se eu não tivesse trabalhando as minhas sombras, aquilo tinha gerado um trauma e eu não tava nem aí com o que a pessoa vai pensar, sabe? Eu tava ali assim tão feliz, transbordando amor de compartilhar. Se isso volta, gente, que bom, que gostoso, mas se não volta, sabe? Eu acho que o que todos nós queremos e a gente busca é ser nós mesmos, né? E não dá pra gente, sei lá, eu vou ser bonzinho se a outra pessoa for bonzinha. Sabe? Não vou mais dar bom dia pra pessoa que ela não responde. Mas e daí? Quem que é você? É uma pessoa educada? Então dá um bom dia. Se a outra pessoa não respondeu, ela tem as questões dela, segue a sua vida, sabe? E se você que tá aqui, sabe? Você, assim como eu, sempre, por mais que pegou caminhos diferentes, atalhos, mas no sentido mais amplo disso, que somente ser quem você é, começa pela sua sombra, sabe? Abandona essa positividade doentia, essa nova religião, porque isso é uma nova religião, né? A positividade, ela não é forçada, a alegria, ela não é forçada, ela é quem nós somos, né? Ela é parte de nós. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Ele nos criou como Ele é, isso já tá na gente, né? Então, a gente só precisa tirar o que bloqueia isso. E é uma coisa tão simples que a gente usa a mente para fazer isso, fica muito complexo. Então, eu não vou deixar o vídeo grande, que nossa, já tá em 12 minutos. Mas é isso, gente. Gratidão de estar aqui, podendo transbordar algo que tá aí dentro de mim. Até mais, consciências. Aceitar suas sombras também, gente. Aceitar que você é falho, aceitar que aquilo que você dá pro mundo na verdade está dentro de você. E o que mudou a minha vida, né? Eu sempre fiz meditação, muitas coisas, justamente para calar essa voz que estava ali sempre julgando o outro e o mundo. Até o momento que eu percebi que eu trato o mundo como eu me trato, né? Amarás o mundo como a ti mesmo. Amarás, ele tá no sentido não que você tenha que amar o mundo como a você mesmo, mas o amarás, ele simplesmente significa que você vai amar o mundo como você se ama. Então, depois que eu comecei a ver isso, eu olhei dentro de mim, assim, foi assustador, doeu o quanto eu me julgava. Toda vez que eu tava ali, né, simplesmente tentando algo e errava, já falava algo que vem lá da minha infância. E quando eu ouvi isso, assim, eu até chorei pela primeira vez. Você nunca aprende. E tananana, e eu via que essa palavra, ela era um mantra dentro de mim, né? E isso e aquilo, e na verdade esse julgamento que eu fazia as pessoas, estava ali sempre criticando, era porque dentro de mim eu me criticava. E a gente sente esse peso, essa dor de julgar o mundo, mas e você se julgar? Você é a pessoa que está com você, você é a única pessoa que entende tudo que você passa, o que você fez porque fez. E essa pessoa tá aí se julgando. A gente tem que rir assim mesmo, porque olha, Deus, a vida é tão amorosa com a gente assim, e a gente é tão difícil aprender a ser assim com a gente, né?